4 métricas de fluxo principais. Então vamos lá. Imagina esse fluxo de trabalho aí, né, a gente tem esse sistema, se é um time, se é um sistema maior, enfim. Só vamos visualizar dentro desse quadrinho aqui, né, desse Kanban board que a gente tem. Então a gente tem aqui as etapas, né, um ponto de início e fim, então essa linha aqui amarela é o nosso ponto de início, o verdinho é o ponto de fim. Vocês já reparam que dentro de cada um dos cartõezinhos que estão entre o início e o fim, né, que é o nosso in progress, nossos itens em andamento, a gente tem números dentro. E esses números significam alguma coisa, tá? Mas então a gente começa com a primeira métrica, que algumas pessoas aqui já colocaram que trabalham com elas, né? Que é o throughput. Que é o quê? A quantidade de trabalho que a gente finaliza dentro do nosso fluxo de trabalho. Então, tá vendo aqui esse ponto de fim? O throughput são o quê? A unidade de valor, ou seja, a quantidade de itens aqui que passaram do nosso ponto de fim. Então, o que é interessante do throughput? Aqui a gente pode falar muito de vazão, né? Aqui, unitariamente, cada itemzinho desse aqui é um item do throughput. E aí, quando a gente olhar o gráfico, né, que a gente vai entrar nos gráficos, a gente consegue fazer uma análise, por exemplo, do throughput, ou seja, quantos itens a gente finalizou dentro de uma quantidade de tempo, né, no período de tempo. A segunda métrica que a gente tem é o cycle time. E aqui eu estou usando terminologia cycle time só por causa da literatura, mas o cycle time pode ser cycle time entre etapas, esse cycle time dentro do ponto de início e fim, ou seja, a gente pode ter vários pontos de início e fim, ou eu posso ter do meu fluxo de trabalho como um todo, então desde o pedido do cliente até o final. E o que é o meu cycle time, né? O cycle time é o tempo que um único item de trabalho leva entre passado um ponto de início, um ponto que eu queira, até um ponto final. Nesse caso aqui, eu estou apontando, né, o cycle time do item passar da etapa de backlog para início e para até ele finalizar. Então, tudo é cycle time e o lead time é o maior cycle time do meu sistema. Então, é sempre o tempo que a gente tem para um item de trabalho passar de um ponto de início até um ponto de fim. Depois, né, esse bloco grande aqui, surgiu uma telinha vermelha aqui. Isso para a gente é o WIP. E muita gente fala: "Como assim WIP? WIP é uma métrica?" WIP e limite de WIP são coisas diferentes, tá? WIP é a quantidade de trabalho em progresso que a gente tem. Então aqui, se a gente contar cada um dos cartõezinhos que a gente tem, né, cada um dos post-its, a gente vai ter uma quantidade de WIP, que aqui é igual a 10. Isso aqui vai ser interessante, porque inclusive vai ajudar a gente a falar de limitar o WIP, de falar de capacidade sistêmica, tá? Mas a gente está falando aqui de WIP. Então, WIP é uma métrica, né? A quantidade de trabalho em progresso, gerenciar a quantidade que a gente tem de itens ativos é uma métrica. E, por último, a gente tem o Work Item Age. Né? O Cauã colocou aqui que o númerozinho dentro de cada um dos cartões é o Work Item Age. E o que é o aging, né? A partir do momento que meu item passa do meu ponto de início, ou seja, aqui, né, na minha barrinha amarela, por exemplo, eu começo a contar a quantidade de dias em que ele foi iniciado e não foi finalizado, ou seja, quanto tempo esse item está ativo. E eu não mudo, né, quando eu passo entre etapas, o meu tempo não muda. Ele continua contando o mesmo aging. Então, por exemplo, esse item azul aqui, nessa etapa de aguardando deploy, ele está com aging de 11 dias. Ou seja, há 11 dias atrás, esse item foi inicializado e ainda não terminou. Então, ele está ativo há 11 dias. A diferença que a gente vai ter entre essas métricas, né, eu já vou mostrar no próximo slide, mas algumas vão mostrar para a gente o nosso momento atual e outras vão mostrar muito o nosso tempo passado. Então, a gente tem aqui, ó, métricas de leading e métricas de lagging. Ou seja, as leading são as métricas que vão mostrar para a gente o nosso momento atual e lagging são as métricas que vão mostrar para a gente o passado. Então, o que a gente tem de leading? A gente tem o WIP e o Work Item Age, ou seja, os itens que estão ali, né, em relação ao WIP, são os itens que estão entre os pontos de entrada e saída, ou seja, são os nossos itens ativos, nosso fluxo de trabalho, e o Work Item Age é o nosso tempo ali que o item foi inicializado e não foi finalizado. E elas são importantes para a gente tomar decisões durante o nosso andamento, ou seja, vamos fazer, por exemplo, se no seu time ali vocês fazem uma daily, né, no seu sistema, no seu serviço, vocês estão fazendo uma daily. Como é que eu sei ou que tomada de decisão eu vou ter do que eu vou trabalhar?
Se eu não olho o aging, por exemplo, talvez eu comece a priorizar um item que está há pouquíssimo tempo dentro do meu fluxo, que está ativo. E eu tenha talvez um item que está há 15 dias em andamento, e eu ignore ele, porque talvez eu não esteja olhando o aging. Então é importante que essas métricas aqui, elas estão mostrando pra gente como estamos naquele momento. E quando a gente fala das métricas de lagging, que a gente vai trazer o throughput e o cycle time, a gente está falando das métricas quando os itens já passaram para o ponto final. E elas vão mostrar muito o que aconteceu. Então a gente vai usar essas métricas principalmente para a gente tomar decisões de como gerenciar melhor posteriormente. Ou seja, a gente vai aprender muito com essas métricas. Cada item, quando a gente tiver por exemplo, um cycle time, se um item demorou muito tempo, né, não está dentro do nosso padrão, o que que aconteceu? E a gente começa a se questionar. E a gente vai usar muito essas métricas, por exemplo, se a gente vai fazer uma retrospectiva, para a gente fazer outras discussões. Então, cada uma das métricas, elas vão mostrar informações diferentes e elas são igualmente importantes. E aí se a gente fala, né, que algumas pessoas colocaram que tem mais do que 4 métricas, por exemplo, se eu quero falar de, flow efficiency, tudo isso vai ser derivado dessas 4 métricas principais, tá. E aí a gente tem, né, tanto na leading quanto lagging, a gente vai ter métrica quantitativa e a gente vai ter métricas de tempo.